Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui novamente dando seguimento à nossa jornada pelas parábolas, segundo a riqueza da tua graça, segundo a riqueza da sua bondade, segundo a riqueza da sua misericórdia, e que possamos, Senhor, desfrutar desse momento ímpar em que estamos sendo levados a conhecer os teus ensinos, a tua palavra, e que todos nós que estamos participando dessas jornadas, que estão ouvindo, que estão fazendo parte, acompanhando esse trabalho, que eles possam ser ativados no melhor, naquilo que de bom, naquilo que pode mudar suas vidas, transformar sua jornada, trazer resistência, trazer força, e que seja uma bênção na vida de todos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui novamente, dando prosseguimento na nossa jornada pelas parábolas. Eu tenho certeza que tem sido uma bênção na vida de todos até aqui. Aqueles que não puderam ver, poderão ter oportunidade, porque está aqui marcado no YouTube nos vídeos, né? As outras. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, porque as parábolas, durante a jornada que o Senhor esteve aqui na Terra, elas foram um instrumento que Ele mesmo trouxe para que essas palavras dessem prosseguimento, fizesse efeito na vida das pessoas e eles pudessem também passar para frente para os filhos, netos e chegar até nós, né, que estamos aqui do outro lado do mundo, sendo enriquecido, sendo abençoado, sendo poderosamente, sendo um instrumento de bênção em nossas vidas. E certamente ela vai ativar o melhor que tem na sua vida e na vida de todos, porque as parábolas geralmente são um ensinamento que são da fonte, não é uma coisa que veio de um outro lugar, a não ser do Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui pregando aqui na terra. Nesta jornada aqui nós vamos falar a respeito do juiz iníquo, e tenho certeza que vai falar alguma coisa muito forte no coração das pessoas. Ele fala alguma coisa a respeito de pessoas que oram, e muitas vezes a oração não é atendida. Fala a respeito de ele comparar um juiz que poderia fazer uma coisa e não faz, e que o nosso Deus, certamente, quando você ora, Ele ouve. E se um juiz depois ele acaba fazendo, muito mais, o Senhor nosso Deus, que é nosso Pai, Ele vai atender, Ele poderá ouvir as orações, e por fim Ele trata das pessoas insistirem nas orações. E quando Ele termina, Ele diz, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quer dizer, será que quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ou quando você estiver no fim da sua vida, no momento que Deus chamar você está orando? Você está crendo? Você está buscando? Então a parábola fala alguma coisa em torno disso, e eu vou avisar os irmãos, lembrar os irmãos, né, que a plataforma, como todo mundo fala, né, todo mundo pede, ela trabalha, meus irmãos, com pessoas que se interagem. Eu gostaria de pedir, se você gostou, se você está gostando, que você pudesse dar um voto de confiança para o nosso trabalho e ajudasse a gente a levar essa parábola para outras pessoas, porque a plataforma tem um algoritmo, e quando as pessoas dão um like, quando as pessoas comentam, quando as pessoas se inscrevem, trazem novas pessoas para se inscreverem, elas notam que está vendo nessa forma que a gente faz o trabalho, está sendo útil para as pessoas. E ele conhece o perfil pela idade, pela fé, pela maneira que as pessoas gostam, ele vai enviar para outras pessoas. E tem pessoas que moram em área rural, pessoas que têm difícil acesso a igrejas, templos. Eu tenho certeza que o algoritmo poderá levar para essas pessoas através do seu apoio, através da sua ajuda. Então, traga mais alguém para se inscrever, dê o seu like, faça um comentário. Eu tenho certeza que você está fazendo parte do milagre, nos está ajudando a fazer esse trabalho de levar a palavra do Senhor para aqueles que precisam. Vamos ser um semeador, vamos ser uma fonte de bênção na vida das pessoas. Dito isso, eu vou ler com os irmãos aqui, no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, onde ele diz, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, não respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, porque, enfim, não volte e não me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite,
ainda que tardio para com eles, digo que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu gostaria de deixar nessa parábola que o Senhor disse, um bônus para ajudar as pessoas a raciocinarem e muitas vezes elas tentarem entender por que às vezes as orações não é respondida e às vezes porque elas demoram para ser respondidas. Meus irmãos, a primeira coisa que eu preciso falar para os irmãos é que quando ele diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está dizendo que muitas vezes em algumas coisas nós somos iguais a eles, ou ele é igual a nós, né? E eu acredito que você está vendo esse vídeo, essa live, você pode, por exemplo, se você desejar tomar um copo de água junto, você pode tomar um copo de chá, você pode tomar um café, você pode ficar apenas vendo. Então, essa possibilidade de fazer várias coisas, eu quero dizer que para Deus também se repete. Ele não é como, por exemplo, um supermercado que é débito e crédito, você tem aquelas duas opções, eu vou falar, ele vai fazer, eu vou fazer tal coisa, ele vai fazer outra. Não, ele reage, e ele faz diferente para um, diferente para outro. A Bíblia diz que dois irmãos, Abel e Caim, ofereceram sacrifício, ele recebeu o sacrifício de Abel e rejeitou de Caim. O apóstolo Paulo fala que o mesmo oleiro que ele pega o barro, um barro serve para honra e o outro para desonra. Um vaso será alguma coisa que vai ser colocado água, outro será colocado como enfeite numa prateleira e outro vai ser colocado terra, adubo. Então, de imediato, já vou adiantando para vocês que Deus, ele, como nós, ele pode falar sim, pode falar não, pode falar mais tarde, pode falar talvez. Então, não é muito razoável você falar assim, não, eu vou fazer isso e Deus vai ter que fazer aquilo, Deus vai precisar repetir o que ele fez, coisa do tipo assim, sabe, como acontece em processo na justiça, como acontece na família às vezes, né, é tudo exato. Então eu já aviso, ajudo você a raciocinar, ajudo você a pensar que o nosso conhecimento, ainda que pareça que é grande, ainda que pareça que a gente tem uma maneira de ver as coisas de uma maneira real, Deus vê muito mais do que a gente, mas muito mais mesmo. E também a forma de decidir dele é diferente das pessoas, diferente da gente. Então já se posiciona assim que você vai ganhar tempo, você não se aborrece e você continua orando, entregando nas mãos de Deus o seu problema, o seu pedido. E eu acredito que ele vai vir de encontro e vai dar sabedoria para você conduzir. Mas eu vou dar 5 bônus nessa live para ajudar pessoas a ganhar tempo, ganhar experiência. E quando elas começarem a buscar a Deus, elas já terem um princípio razoável, para não fugir muito da realidade que muitas vezes elas estão. Eu gostaria de falar, em primeiro lugar, um assunto que mexe com toda a família, que é sobre o casamento. Geralmente as pessoas casam, as pessoas viúvas casam, as pessoas solteiras casam, e também as pessoas um dia pensam em casar, ou dentro da casa tem filhos, tem sobrinhos, tem netos, tem alguém que sempre está pensando nisso. Então eu vou trazer essa realidade para vocês terem uma visão de como funcionam as coisas. Vamos supor que tenha uma pessoa que age de uma forma e outra pessoa que age de outra forma. Então vamos pensar, por exemplo, um moço que ele quer casar, chega numa idade que ele quer casar, ele fala assim, ele diz assim, olha, senhor, eu quero casar, mas ele pega alguma coisa que ele viu de muito bonito, né, no Instagram, na internet. Então ele falou, eu quero uma pessoa desse jeito aqui. E manda fotografia para Deus assim, eu quero uma coisa desse tipo assim. E fica orando em cima do padrão de uma fotografia. Ele cria uma imagem. E muitas vezes, meus irmãos, ele está pedindo uma coisa sem ter a sabedoria necessária. Ninguém casa com uma fotografia, ninguém casa com uma pessoa que ela está vendo. Porque aquela pessoa, depois daquele momento que ele está vendo, ele pode ser uma pessoa superficial, pode ser uma pessoa que às vezes ele nem tem aptidão para casamento, pode ser uma pessoa de difícil temperamento. Então ele fica pedindo, mas ele quer aquilo. Ele fala, eu quero isso. Né? As moças são diferentes? Não, as moças também. Ela vê uma pessoa lá com muito sucesso, sabe? Agora tem um pessoal aí que está tudo enfeitado, tem tatuagem, tem isso, tem aquilo. Então ela quer um troféu, ou ele quer um troféu para expor para os amigos, para as amigas. Olha, é provedor, é rico, é isso, é aquilo, aquilo. E muitas vezes fica pedindo isso. E quer isso diante de Deus. E Deus, veja bem, meus irmãos, ele não vai pegar a princesa dele, aquela moça que é uma bênção, nasceu de novo, serve a Deus com alegria, com propósito, ama o Senhor, ama a obra, quer morar no céu.
vai pegar essa moça e falar, nossa, eu vou pegar essa preciosidade que eu tenho aqui, essa bênção que eu tenho aqui, essa minha filha aqui, e vou adaptar ela para aquele moço lá que está querendo isso, aquilo. Não, ele não vai fazer isso aí, irmão. Ele não vai pegar aquele moço, sabe, que abriu mão do mundo, do pecado, está ali consagrando a vida, está servindo a Deus, está fazendo a obra de Deus, está animado, está forte na fé. Ah, eu vou adaptar esse moço para aquela moça. É muito difícil a gente pensar isso aí, porque seria praticamente como se ele tivesse tirado a liberdade da pessoa e a pessoa perdesse o livre-arbítrio. Agora vamos pensar um outro grupo de pessoas, que ela fala, Senhor, como eu, por exemplo, quando eu cheguei numa idade dos 19, 20 anos, né? Eu sou o filho mais novo na época. Minha mãe falava assim para mim, quando eu começava a reclamar de alguma coisa, ela falava, viu, tá na hora de você arrumar uma mulher, casar, para ela cozinhar para você, cuidar da sua roupa, que eu cuidei de você até agora, você tá na hora, você já está muito grande, está na hora de você fazer como seus irmãos, já. Arrumar um casamento e arrumar uma mulher para cozinhar para você, lavar sua roupa, porque, entendeu? Ela já falava assim, acho que uma para empurrar eu para mim se virar, ou talvez também era que você descansar mesmo, né? Mas enfim, Deus abençoe os pais, as mães e os filhos, que eles têm que ter um tempo que eles querem também. Ter a casa deles, ter uma experiência de estar casado, de ter sua família. Então o moço fala assim, Senhor, eu queria casar, mas eu queria uma moça que viesse de encontro comigo, mas tivesse o mesmo propósito que eu tenho. Eu queria uma moça que tivesse os mesmos objetivos que eu tenho. Uma pessoa que amasse a obra de Deus, quisesse estar na igreja, assistir culto, quisesse ter uma família, quisesse ser feliz junto comigo, para a gente ir na igreja junto. Se a gente quisesse fazer algum trabalho na igreja, aí a gente ia fazer junto, eu ia apoiar ela ia me apoiar. E uma pessoa que tivesse um temperamento mais ou menos próximo daquilo que eu conseguisse conviver. Então você vê que esse é mais humilde, né? A moça falava, Senhor, eu queria casar, mas eu queria um moço que tivesse a direção de Deus na vida, que o Espírito Santo trabalhasse na vida dele de uma forma que a gente pudesse ter paz em casa, a gente pudesse ter diálogo em casa, a gente pudesse viver feliz, a gente ser uma família que a gente possa ter problema como toda família tem, mas haja momento da gente se apoiar, da gente se ajudar, da gente ter aquela compreensão um com o outro. Então você vê que esse pessoalzinho aqui é mais humilde do que o outro. Então qual é a chance desse aqui alcançar resultado? Eu acho que é maior do que o do outro, porque o outro, Deus vai ver aquela oração, que ele quer o melhor, sabe? Ele olha só pela aparência, ele olha pela condição financeira, ele olha apenas com o objetivo de tomar posse, sabe? De agregar, de ganhar alguma coisa. Então ele acha que pode ser que essa pessoa, ela precisa de crescer espiritualmente, ter mais conhecimento, saber o que está falando, né? Depois casa com uma pessoa superficial, depois de 3, 4 meses, alguma pessoa só vê defeito na outra, sabe? São pessoas, muitas vezes, que ela não está madura para um relacionamento. E tem pessoas, hoje eu já vou dar mais um bônus aqui. Não é todo mundo que é bom para casar, viu, gente? Já aviso já, tem mulheres que não são boas para casar, tem outras que não são boas para ter filho, e tem homens também que eles não têm, muitas vezes, aquele momento. Pode ser que um dia esteja, mas você tem que orar a Deus e ter a paciência de você observar para depois não reclamar de casamentos difíceis de conviver. Então você vê que aquele casal que é mais maduro, eu acredito que Deus ele vai facilitar o casamento dele, porque ele vai encontrar uma pessoa que tem a mesma mentalidade que ele, eles vão desenvolver uma amizade, porque o casamento, irmãos, ele precisa de amizade a vida toda. Casamento sem amizade é muito difícil. Da amizade, eles vão construir uma ideia. Olha, o que você pensa fazer? Ah, eu penso economizar, fazer uma casa para a gente morar, então a gente vai evitar de ficar saindo fora depois de casado, gastar dinheiro, vamos ter uma poupança, vamos ter a casinha nossa. Ah, eu pretendo ter poucos filhos, eu pretendo isso. E depois desse diálogo, eles vão percebendo que os propósitos vão sendo o mesmo. E as diferenças vão diminuindo. Então a chance desse aqui casar é maior do que a do outro, certo? A segunda bônus que eu quero dar para os irmãos é a respeito da pessoa ter a noção daquilo que ela está pedindo. Eu estava fazendo um trabalho numa casa uma vez, e num prédio, e lá tinha aquelas caminhonetes caríssimas, sabe? Aquelas caminhonetes de 300, 400 mil reais lá. E uma das colaboradoras que fazia a limpeza era a irmã, e ela conversava comigo. Ela falou, pastor, você não tem um sonho que um dia Deus vai dar uma caminhonete dessa para você? Eu falei para ela, olha, eu vou ser franco e falar para você. Eu, sinceramente, pela rotina que eu tenho, que eu faço, só se Deus mudar, minha rotina um dia, mas eu acho que isso aqui para mim não ia dar certo. É muito caro manter isso aqui. O IPVA dela deve custar 7, 8 salários mínimos por mês, a revisão, isso aí também, seguro também, porque tem que pagar seguro. Isso aqui é uma coisa que é uma despesa muito grande, entendeu?
Então eu acredito que na minha realidade, para mim, não ia ser muito útil. Eu vou pegar isso aqui para ir visitar uma pessoa num bairro de pessoas simples. Pode ser que dê muito certo para um fazendeiro, né? Que às vezes ele precisa cortar grandes distâncias, né? Em lugar muito difícil. Então, necessariamente tem tecnologia, um escritório de advogado muito caro que tem que cortar, às vezes, o estado, 4, 5 horas, e está cortando o Brasil, né? Médicos, que tem uma estrutura, não é o meu caso. Mas ela, na simplicidade dela, ela achava que simplesmente é você ter uma coisa de grande valor. Quero dizer para você que tem gente que tem condição para ter uma bicicleta e ser feliz com a bicicleta e não quebra. Tem condição, que tem pessoas que têm condição de ter um carrinho, sabe, esses carros mais simples, popular. Então, nos últimos 2 anos ele não vai quebrar, ele vai continuar pagando suas continhas, vai sobreviver. Tem pessoas que têm condição de ter um carro seminovo. Mas ninguém vai brigar por causa disso na hora dos boletos, ninguém vai deixar de comer carne por causa disso. Outros têm condição de ter um carro zero. É preciso você ficar dentro da sua realidade. Porque se você compra um carro, depois você não tem condição de pagar o documento, você não tem condição de pagar manutenção, você não tem condição, muitas vezes, de atender outras prioridades para a sua vida, para a sua família. As pessoas vão ver que você é uma pessoa que você compra um carro simplesmente para parecer. E depois aquele carro se torna uma luta. Isso no carro? Não, pastor, é no relacionamento. É quando você quer montar um comércio, quando você quer ser empresário, quando você quer fazer um investimento numa coisa que está fora da sua realidade, e você ora, me dá, Senhor, faz isso na minha vida, faz aquilo, mas você está pronto. Você tem a noção daquilo que está vindo para você, a responsabilidade do custo que vai ter depois, a sua rotina vai mudar, você vai continuar frequentando a igreja, você vai continuar orando depois disso tudo. E tem pessoas que muitas vezes ela não tem. Né? Aqui na minha cidade tínhamos o costume de falar de uma pessoa que ele queria tanto um carro para ir a pé na igreja, e quando ele conseguiu o carro, depois ele ia na chácara, depois ele ia para a praia, depois ele ia para um lado, ia para o outro, que muitas vezes nem era um lugar próprio para ele ir, e deixava de ir para os cultos. Até que Deus um dia pegou, quebrou o carro dele, não conseguiu arrumar, ele voltou para o culto de novo. Então você vê que existem coisas que às vezes a pessoa pede sem ter a real visão daquilo que está pedindo. A terceira coisa também que eu gostaria de falar para vocês é sobre a carga espiritual. Quando nós éramos novo convertido, a gente via lá a sombra de Pedro curou os enfermos. Elias orou e caía fogo do céu e matava os falsos profetas. A roupa de Paulo era disputada porque eram curados. Eu quero ser igual Paulo. Eu quero ser igual Pedro. Eu quero ser igual o Elias. Eu quero ser igual Eliseu. Eu gostaria de ser igual Billy Graham, que lota os estádios. Gente, vou falar uma coisa para você. Cada tipo de trabalho que existe, cada coisa que vem nas nossas mãos, existe um peso espiritual. Existe uma realidade a ser vencida. Mas você precisa continuar vivo. Você precisa continuar vivo. Você sabia que tem muitas igrejas grandes que ela tem que enfrentar processo na justiça? Ela lida muitas vezes com arbitrariedades, pessoas muitas vezes mal direcionadas. E o profeta, o pregador do evangelho, o cantor, ele tem que continuar sendo crente, ele tem que continuar sendo fiel, ele precisa continuar sendo servo depois que ele está exercendo essa condição. Porque se ele receber uma coisa, ele não tiver estrutura para aquilo, ele desaba. Ele desaba. A Bíblia fala, por exemplo, do profeta Acabe, do rei Acabe, que ele recebeu o reinado, mas ele não tinha como lidar com aquelas guerras que vinham, os inimigos. E chegou um ponto que ele ficou desconstruído, acho que ele ficou, sabe, quebrantado, ele até chegou a chorar, falou, eu não pedi para ser filho de rei, eu não pedi para ser rei, porque cada tipo de atividade que você vai buscar, eu quero ser um grande pastor, eu quero ser uma grande missionária, cada coisa que você vai fazer, você precisa ter a capacidade de lidar com o peso espiritual que vai cobrar de você. Então você deve buscar aquilo que está dentro da sua realidade. Você consegue entregar folheto na rua de sua casa, que é uma coisa muito simples, o peso é pequeno. Você consegue orar pelas pessoas de madrugada, você consegue interceder por outras pessoas, esse peso é pequeno. E depois que você faz pequenas coisas, você tem que ir aos poucos abrindo o seu leque, avançando mais e sentindo. Por isso que nas igrejas, geralmente, eles pegam uma pessoa, colocam ele como auxiliar, depois colocam como um outro cargo maior, porque o peso vai aumentando e a cobrança vai aumentando também. E Deus também ele vai querer resultado em cima daquilo que você é, daquilo que você faz. Então pense qual é a sua capacidade de lidar com aquilo que você tem. Outra coisa que a gente precisa saber também, né?
a quarta coisa que eu queria falar é que todas as coisas têm um preço, irmãos. Tem uma missionária que a gente acompanha, gosto muito dela, já foi missionária em todos os países da África de língua portuguesa. Então ela conta que quando ela começou a fazer o trabalho, as pessoas falaram para ela assim, olha, você tem que tomar muito cuidado de abraçar as pessoas, segurando as pessoas, que muitas áreas aqui não tem nem água, eles não conseguem tomar nem banho. É um lugar extremamente pobre, a rede hospitalar aqui é muito pouca, pronto-socorro, médico aqui é muito raro, farmácia. E ela era uma mineira, então ela falou assim, olha, eu não conseguia muitas vezes segurar nas pessoas, abraçar as pessoas, e eu acabei pegando doenças dela, né? Porque pode ter sarna, pode ter um monte de coisa pode ter. E ela ficou ruim. E de madrugada ela foi falar, meu Deus, eu vim aqui fazer a obra todo desse jeito. Deus falou assim, eu não chamei você aqui para você ficar doente, eu chamei aqui para você pregar meu evangelho, eu vou restabelecer a saúde dela. Mas você já pensou se ela não tem, sabe, a fé para isso? Ela começa a chorar, quer voltar para trás, fica decepcionada com a vida. Irmãos, tem uma missionária que está na Nigéria, eu acompanho algum trabalho de missão, o marido dela foi morto a facão lá pelos muçulmanos, que eles odeiam os cristãos. Então, cara a cara com o inimigo, mas cara a cara com os adversários da igreja. E depois o pessoal das missões, quando conseguiram pôr ela num lugar seguro, falou, olha, você perdeu seu marido, se você quiser voltar para o Brasil, a gente vai dar uma rede de segurança para você ter estabilidade, para você não conduzir a sua vida. Ela falou, eu com meu marido viemos aqui porque nós fomos chamados para pregar o evangelho nesse lugar. E ele foi interrompido por pessoas perversas, pessoas perturbadas, pessoas oprimidas, pessoas que não conhecem Jesus. Mas eu não vou deixar de fazer meu trabalho por causa disso. Eu não vou voltar atrás naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu vou ficar aqui. Se eu tiver que morrer, que eu morro também. Mas eu vou fazer aquilo que eu tenho que ser feito. Então, veja bem, irmãos. Cada tipo de coisa que você pede, poderá haver um preço para aquilo que depois. E muitas vezes Deus, ele vê a pessoa pedindo as coisas, mas ele sabe que a pessoa não consegue ser fiel nas poucas coisas. Às vezes alguém pede para ele entregar folheto, ele não acha tempo. Alguém pede para ele fazer uma visita, ele não acha tempo. Alguém pede a pessoa fazer um trabalho simples da igreja, arrumar os bancos, ele não acha tempo. Mas ele quer fazer um trabalho enorme, grande, que chame a atenção de todo mundo. Então a gente vai no passo a passo. Sabia que Paulo, quando ele pregava, irmãos, ele pregava para 8 pessoas, para 5 pessoas, para 15 pessoas? Se ele fosse que nem muitos pregadores hoje em dia, falando, eu quero falar para a multidão, eu quero falar para a multidão, quanta pessoa tem na sua igreja? Senão eu vou pregar, senão eu não vou. Se não tiver 300, 200 pessoas, eu não vou. Tem gente que muitas vezes, sabe, meus irmãos, como o ditado que diz, né? Tem gente que pensa que é abelha rainha, mas não passa de uma mosca, ele não tem, sabe, meus irmãos, a significância de entender que uma alma, só uma, vale mais do que o mundo todo perdido. Irmãos, se o mendigo se converter, desses que talvez está vivendo uma total, sabe, perda de tudo, dignidade, se ele se converter, vale mais do que todo governador que tem aqui no Brasil, que se eles não se converterem e morrerem. A Bíblia diz que os anjos fazem festa quando uma alma se salva, mas tem gente que ainda não tem essa visão. Olha, eu estou aqui, sabe, que nem Jesus ficou com a samaritana ali, quebrando uma indiferença forte que tem entre eles, um preconceito forte, ele ali conversando com ela, trazendo esperança, trazendo uma palavra que levasse para o samaritano também, que agora o evangelho é para todos, o evangelho não é somente para o povo judeu, dizer, trazendo um caminho para uma pessoa, ele ficou ali, conversando. E muitas vezes tem pessoa que ela pensa assim, não, eu quero uma coisa, mas eu quero uma coisa grande, eu quero uma coisa que chame atenção, eu quero uma coisa... Irmão, você é fiel no pouco? Você consegue ser fiel no pouco? Você consegue agradecer a Deus pelo pouco? Você consegue, sabe, ser feliz com o pouco? Quem sabe, depois que você fizer isso, Deus entenda que você tem condição. Porque se você não for bom no pequeno, no grande você também não vai dar conta. Pense nisso. Que tudo que você buscar, tudo que você pedir para Deus vai ter um preço. Eu volto até no negócio do casamento. Tem gente que pensa que o casamento, meus irmãos, ele não tem desafio. Porque ele vê muitas vezes os casais que vigiam, sabem conversar, sabem se comportar fora da casa. Ele pensa que é tudo alegria, né, irmãos? Casamento você tem que ter todo dia um motivo para continuar casado, porque vai ter sempre um motivo para dar confusão. Seja na área financeira, seja na área das pessoas se acolherem, seja na hora do respeito, seja na hora do amor, seja em tantas coisas. Mas aquele que é fiel no pouco, sabe? Que é educado no pouco, ele vai saber se conter, vai saber ficar quieto na hora certa, vai saber, sabe, amar na hora certa, vai saber perdoar na hora certa, vai saber ceder naquilo que é necessário na hora certa. Tem que ser no pouco.
Então busque as coisas, mas pensa assim, eu estou pronto a pagar o preço? Essa é a pergunta. Eu tenho condição de pagar o preço para aquilo que eu estou desejando? Eu dou conta disso daqui? Porque se você não tiver certeza, vá nas coisas mais simples. Sabe, Jesus disse assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você estiver fazendo alguma coisa para o seu próximo, você está indo no caminho certo. E Deus vai te abençoar. Depois, busque aquilo que você pode pagar o preço. E, já encerrando nesse quinto bônus, a questão da obediência. Irmãos, Deus, ele quer obediência. Você sabia que o rei Saul, ele perdeu o reinado dele por causa da obediência? Deus deu para ele o chamado, Deus mandou Samuel ungir ele, Deus deu sabedoria para ele, deu estratégia para ele. Só que chegou um ponto, meus irmãos, que ele quis agradar os 12 líderes das tribos e o povo. E ele deixou Deus em segundo plano. Deus não se agrada disso. A Bíblia diz que nós temos que fazer aquilo que a gente puder com excelência. Eu posso fazer? Eu faço. Eu posso fazer melhor? Eu faço. Eu, por exemplo, se eu for convidado num lugar, a pessoa fala assim, olha, pastor, eu queria que o senhor pregasse na minha igreja, mas aqui na minha igreja nós não aceitamos pessoa que use barba. Eu corto a minha barba, não tem problema nenhum não, né? Eu corto. Ah, aqui na minha igreja, irmão, a pessoa só prega de paletó e gravata. Eu vou de paletó e gravata. Ó, aqui na minha igreja é de dia o trabalho, todo mundo vai usar camisa polo. Se o senhor usa camisa polo, eu vou de camisa polo. Olha, tem um lugar aqui que só prega de batina. Eu pego a batina e uso a batina e prego com batina. Porque a obediência, meus irmãos, é quando você serve a Deus com excelência. Primeiro você faz aquilo que é por bem do que é bem do Senhor, o que é a vontade do Senhor. Depois você faz aquilo que é o melhor para todos. O que é melhor para todos? O zelo é melhor para todos? A obediência é melhor para todos? A humildade é melhor para todos? Então o que acontece? Como eu falei no princípio, né, que eu estava falando a respeito de pessoas que são obedientes. Veja, por exemplo, o caso de Josué. Ele veio da escravidão. Durante todo o período da escravidão, ele foi fiel a Moisés. Quando Moisés não volta do monte, quem que ele escolhe? Não é os filhos de Abraão, não é os filhos de Moisés, Josué. Eliseu saiu daquele momento que ele olhava dos bois e ficou fiel a Elias. Quem que substitui Elias? Eliseu. Então Deus, ele quer ver que você seja bom para as pessoas que estão ao seu redor. Deus quer ver que você seja bom na sua casa, que você se esforça com a sua família, você se esforça com o marido, se esforça com a mulher, se esforça com o diácono que trabalha do lado de você, com o professor da escola dominical. E nessa obediência ele vai ver que você tem condição de uma coisa melhor. Então você ora, ele fala, essa pessoa tem propósito, ele está pedindo uma coisa, mas ele é bom naquilo que ele faz ao seu redor. Ele está pedindo alguma coisa, mas ele é fiel naquilo que ele faz ao seu redor. Ele está buscando, ele está orando, mas ele é sério, ele é fiel. Ele entende a necessidade da igreja, ele entende o cumprimento da Escritura. Eu tenho uma pessoa do Novo Testamento que me chama muita atenção, que é Ananias. Ananias não era profeta, Ananias ele não era diácono, mas a Bíblia diz que quando Saulo cai do cavalo em Damasco e se fica cego, ele fala, olha, você vai na casa de Ananias. Irmãos, veja que forte que é isso daí. Jesus conhecia Ananias, Jesus conhecia a casa de Ananias, Jesus sabia o endereço de Ananias, a rua da casa dele, e Jesus manda Paulo ir lá. E depois ele antecipa lá e fala, Ananias, vai vir o Paulo, você ora por ele. E Paulo, naquele momento, irmãos, era uma pessoa que ele não tinha ainda mudado de vida. Então ele perseguia os cristãos, ele ia atrás do endereço das igrejas, fechava as igrejas. Ele era um homem que trabalhava para o governo romano e para aqueles judeus que perseguiram os apóstolos. Ananias falou assim, Senhor, será que ele não estaria se fingindo? Ele falou, não, ele agora é um vaso escolhido para mim e ele vai ver o quanto ele tem que sofrer por causa do meu evangelho. Então, Ananias foi lembrado, porque certamente Ananias, meus irmãos, ele estava posicionado. Ele estava dentro da direção de Deus, ele estava dentro do projeto, dentro do propósito do Senhor. Então, para você orar, veja como é que você está. Você está bem na sua casa, com a sua família? Você está procurando viver em paz? Você está bem com os demais obreiros que trabalham com você? Você procura manter uma relação boa? Aquilo que dá para você fazer para ajudar o seu próximo, para ajudar a igreja, para ajudar, você faz com amor? Você faz com boa vontade? Você faz com zelo, ou você questiona tudo, você é birrento para tudo, você questiona tudo. Porque depois, quando você vai orar, o Senhor disse assim, olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, primeiro você conserta com ele. Depois você apresenta o louvor, a oração, derrama a sua alma. Porque Deus, ele vê esse lado também da pessoa, que falta maturidade muitas vezes, falta na pessoa muitas vezes entrega,
falta um coração remido. E depois, se Deus der aquela que a pessoa está pedindo, misericórdia, aí ele não vai suportar. Ele não vai suportar a condição, porque ele fala, nossa, eu queria uma coisa, mas eu não sabia que era tão difícil. Eu queria uma coisa, mas não sabia que dava tanto trabalho. E como que você volta para trás, irmãos? Como que você volta para trás de um casamento? Como que você volta para trás de uma empresa? Quando que você volta para trás quando uma igreja conta com o seu talento, com o seu trabalho, com a sua capacidade? Como que você volta para trás numa missão? Se você está no meio de um projeto, como que Deus, sabe? Veja os apóstolos. Irmãos, eles ficaram 3 anos e meio com Jesus ali, humilde. E Jesus falava, eles obedeciam. Jesus falava, eles obedeciam. E eles preparavam o lugar para Jesus comer, o lugar para Jesus dormir. E Jesus, que observava ele, falou, esse pessoal aqui vai longe. E eles deixaram para nós um legado. Eu sempre falo, meus irmãos, entre o legado dos apóstolos e entre o legado do que você vê por aí, fique com o legado dos apóstolos. Porque os apóstolos andaram com o Senhor. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Os apóstolos foram instruídos pelo Espírito Santo para dar início na igreja. Não, jamais troque. Eu, quando vejo qualquer pessoa no púlpito, na internet, se questionar os apóstolos, eu já bano aquela pessoa da minha língua. Isso aqui eu não quero ver mais. Questionou Paulo? Questionou Pedro? Irmão Paulo, a Bíblia diz que a roupa dele era disputada porque curava os enfermos. Ele falou para uma pessoa que estava morta, ressuscitou. Agora, essas pessoas lê 3 versículos da Bíblia, vêm na internet e falam mal do Paulo, questionar Pedro, a pessoa vai lá, pega um diploma lá, esse diploma de humanista, muitas vezes aí, e vai querer falar mais. Jamais, irmãos. Jamais. Essas pessoas foram chamadas, instruídas pelo Espírito Santo, pagaram o preço, se posicionaram, ficaram dentro do projeto de Deus. Então, eu quero dizer para você que esse bônus que eu passei para vocês aqui vai ajudar. Mas eu acredito que, como o Senhor disse, olha, não desanime. Continue orando. Porque pode ser que nesse processo que você está orando, nesse processo que você está fazendo, Deus está agindo e transformando você, fazendo com que essa batalha mude você por dentro também. Eu tenho uma passagem que eu vejo do pastor R. Soares, que ele sempre conta do Jaime, o segundo dele. Diz que a mãe dele passou em frente de um salão que eles tinham, a igreja pequena no Rio lá, e ela pediu para que orasse para o filho dela, que era um alcoólatra. Ele falou, você não consegue trazer ele aqui? Ele falou, não consigo, porque ele não vem na igreja, ele é alcoólatra. Ele falou, então pega uma peça de roupa dele, nós vamos abençoar e Deus vai tirar da vida dele tudo que atrapalha ele. E ela voltou a fazer as campanhas. Quando eu comecei a pregar o evangelho, os pastores falavam assim, eu preciso fazer campanha de 7 dias, de 15 dias, de 20 dias, porque se a pessoa vem na igreja uma vez, ela vai ouvir a palavra uma vez, vai receber a oração uma vez, não vai gerar fé. Então a gente faz campanha de 7 dias, como as 7 voltas de Jericó, faz campanha de 15, de 30. A pessoa voltando, ela vai ouvir 7 vezes mensagem, vai receber 7 orações, vai gerar nela conhecimento, e ela vai crescer, e vai ter sede. Então a mãe do Jaime voltava. E depois de 3, 4 meses, ele mesmo conta que ele chegou lá alcoólatra, com a mão balançando assim, sabe, porque o alcoólatra tem esse problema da carência, né? E, irmãos, Deus fez uma obra na vida daquele homem, oração do pastor, oração da mãe dele, e ele começou a aprender a orar também. Deus rompeu na vida dele aquele ciclo de alcoolismo, ciclo de treva. Você vê, depois hoje ele é um pastor, é um advogado, está na frente de um trabalho que leva muitas pessoas para o batismo, para Cristo. E eu pergunto para vocês, valeu a pena ela continuar orando? Valeu a pena ela insistir? Valeu a pena ela voltar de novo? Então é isso que o Senhor disse. Se um juiz iníquo, ele fala assim, eu não temo a Deus e não respeito os homens, eu vou atender essa mulher, essa viúva que me pede, para ela parar de me importunar. Ele falou, você acha que um juiz, ele acaba cedendo e ajudando uma mulher? Você acha que o Deus não vai acolher os seus escolhidos? Você acha que Deus não vai ouvir suas orações? Você acha que Deus não vai abençoar, vai ouvir a queixa de vocês, a necessidade de vocês, a busca de vocês? Então eu quero dizer para vocês que ele está dizendo, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então fique nesse propósito. Creia que Deus está ouvindo, está trabalhando, está movendo. E quando ele voltar, quando você voltar, você está com fé para orar, você continua orando, continua buscando, porque isso é forte, isso é de Deus. Irmãos, foi uma benção, né? Se você gostou, ajude eu, traga mais alguém para se inscrever no canal, dá o seu like, faz seu comentário, ora por nós, né? Isso é importante também, que precisamos sempre orar uns pelos outros. E vamos em frente, logo estaremos de volta na próxima jornada pelas parábolas, que vai ativar
muita coisa na sua vida, vai abençoar muito a sua família, vai fazer mudança no seu ministério, vai fazer você crescer na graça. Você pode dar glória a Deus por isso? Então Deus abençoe a vida de todos, Senhor, repreenda tudo que tiver na vida dessas pessoas, ativa o melhor do Senhor na vida delas, e se houver qualquer coisa entre o Senhor e eles, Senhor, que seja lançado por terra, seja derrubado, seja cancelado, mas que a bênção, que a prosperidade, a boa mão do Senhor seja com eles e sejam abençoados do alto da cabeça até a planta dos pés. Fique bem, fique feliz, fique debaixo da graça, fique na misericórdia do Senhor. Deus é mais em nossas vidas. Amém? Até a próxima jornada.